Hoje eu vou te ensinar a como construir uma base aleatória dentro do Excel. Se você se interessa por Excel, não se esqueça de já deixar o like aqui no vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque aqui nós sempre temos conteúdos interessantes sobre a ferramenta. O que eu quero dizer sobre construir uma base aleatória, que vai ser o tema da nossa aula de hoje? Quando eu faço as aulas de Excel, os vídeos que eu coloco aqui no YouTube, em outros lugares, eu sempre tenho algumas bases para analisar, para fazer funções, PROC-V, soma-Cs, cont-Cs e tudo mais. Eu não crio essas bases longas linha a linha. Eu utilizo uma técnica, que eu vou ensinar aqui para vocês, onde eu cadastro, pré-determino alguns valores e depois eu deixo o Excel formar essa base grande para mim. Então, se você precisa de bases longas para estudar, quer criar uma base aleatória, esse vídeo pode te ajudar. Qual que vai ser o meu produto final dessa aula e também aí do seu problema? Eu vou ter uma tabelona que vai estar das colunas A até D, com nome, cidade, data de nascimento e cadastro de muitas pessoas. E aí, tendo essa base muito longa, aí eu consigo depois fazer análises, né? Cont-C, soma-Cs e tudo mais. Mas a grande ideia vai ser criar uma mega base aqui nas colunas de A até D. Como que nós vamos fazer isso? A primeira coisa que você precisa fazer, eu quero criar uma base com nome, cidade, data de nascimento e cadastro, essas informações que estão aqui. Você precisa, antes de mais nada, sinalizar para o Excel o que é cada coisa. Por exemplo, o nome. Eu vim aqui e cadastrei no cantinho alguns nomes. Eu cadastrei 23 nomes que vieram à minha cabeça, do André até o Wesley, e vim colocando aqui. Porque depois o Excel ele vai sortear um desses nomes para aparecer aqui na tabela. Mesma coisa para a cidade. Você precisa vir aqui no cantinho e cadastrar algumas cidades. Eu cadastrei 11 delas, deixei uma abaixo da outra em algum cantinho bem determinado, que aí o Excel depois vai sortear um nome aqui de cidade para trazer na minha base. Data de nascimento, mesma coisa. Você precisa definir uma data inicial e uma data final para o Excel sortear um número, uma data entre esses dois limites. E mesma coisa para o cadastro. Qual que é o meu número de cadastro inicial? Qual que é o meu número de cadastro inicial? E com isso nós temos depois o sorteio do Excel. O que você deve ter percebido? Quando você lida com números, que no caso data de nascimento é um número, não deixa de ser o número 1 do 1 de 75 até 5 do 10 de 99, você só cadastra os dois extremos. Então quando você está falando com número, você só cadastra os dois extremos. Quando é um texto, você tem que cadastrar todos eles. Então tá claro, texto, no caso nome e cidade, você cadastra todos os itens possíveis e cadastrar colocar numa listinha do lado da sua planilha todos os itens que você quer sortear, mesma coisa aqui do nome para a cidade, e o número você coloca só o inicial e o final. Depois de feita essa tabela auxiliar, você precisa definir quantos nomes e quantas cidades você tem. Você pode vir aqui e contar 23, no caso de nome, que foi o que eu fiz, ou você vem numa célula de apoio ao lado, coloca igual a conte.valores, abre parênteses, seleciona toda a coluna onde está o valor do nome, fecha parênteses e tira 1. Por que eu tirei 1 aqui? Porque se eu contar valores de toda a coluna K, eu vou ter como resposta 24, que é o que você está vendo aí na sua tela. Só que eu estou considerando aqui também o cabeçalho, eu não quero considerar o cabeçalho. Então, por isso, eu tirei 1. Você vai fazer a mesma coisa em todas as colunas que tem nomes. No caso, uma outra aqui é a cidade. Seleciono toda ela, tiro 1 e o resultado é 11, que é aquele mesmo 11 que eu encontrei. Eu estou fazendo isso porque às vezes a sua base é muito longa e você precisa utilizar essa fórmula em vez de contar 1 a 1. Só que se você tiver só duas colunas de texto, como a gente está vendo, você pode cadastrar na mão e não tem problema nenhum. Atente-se apenas para que nessa coluna K, por exemplo, você não tenha mais nenhuma outra informação, senão aqui no Conte Valores ele vai considerar o número total da coluna e não só o que está na sua tabela de cadastro. O segundo passo é nós utilizarmos a função aleatório entre. O Excel tem uma função que é aleatório entre, que ela vai sortear o número inteiro entre o intervalo inicial e entre o intervalo final. A função aleatório entre funciona assim, igual a aleatório entre, abre parênteses, e eu vou sortear, por exemplo, o número entre 50 e 100. Então você coloca o número inferior antes, o limite inferior, que é o número menor, ponto e vírgula, o número superior, que é o número maior. Você dá Enter e ele vai trazer como resposta 83, que é o número aleatório entre 50 e 100. Se você ficar apertando F9, igual eu estou fazendo aqui, ele vai sorteando números entre 50 e 100. A cada atualização do Excel, ele vai trazer um número entre 50 e 100.
A nossa sacada está justamente aqui. Por quê? Porque para sortear um nome, de André até Wesley, eu vou pedir para ele sortear um número entre 1, sempre entre 1, e o superior vai ser esse número aqui, 23, que é a quantidade de elementos que você tem nessa coluna. Selecionou o 23, aperta o F4 aqui para ele travar, então você tem 23 travado, eu vou poder arrastar para baixo. Se eu continuar apertando F9, como eu fiz antes, ó, a resposta sempre vai ser o sorteio de um número entre 1 e 23. O próximo passo é, por meio da função desloque, pedir para ele deslocar a partir do cabeçalho exatamente esse número de linhas. Se ele vai sempre sortear um número entre 1 e 23 e eu quero deslocar esse número de linhas a partir do cabeçalho, significa que ele vai cair exatamente em cima de uma linha e vai trazer para mim um nome aleatório. Então, antes do aleatório e depois do igual, você coloca desloque, abre parênteses. Qual que é a sua referência do desloque? Clica aqui no cabeçalho, dá ponto e vírgula. Quantas linhas? É o resultado da função, aleatório entre. Então, você deixa ela aqui porque ela já está pronta. Depois dela, você pula ela, vem aqui para o fim, coloca ponto e vírgula. Quantas colunas você quer deslocar? Nenhuma. Vou colocar 0, vou fechar parênteses do Enter. E no caso, a resposta aqui é Tatiana. Por quê? Muito provavelmente, o meu aleatório entre 1 e 23 sorteou, ó, 21. Por quê? Se eu deslocar a partir daqui 21 células, eu vou deslocando um a um, ó, e eu chego em 21, que você está vendo aqui, que é a Tatiana. Então, provavelmente, ele deslocou 21 células. De fato, né, ele deslocou 21 células, porque esse aleatório deu 21. Eu vou cravar esse meu K1, que é a referência do cabeçalho, apertei F4, e com isso eu tenho ele travado para arrastar para baixo. Você percebe que já mudou para Isadora, porque o Excel atualizou, ele gerou outro número aleatório, e com isso foi para Isadora. Então, com isso eu já tenho o sorteio do nome. Agora eu vou para o sorteio da cidade. Para o sorteio da cidade, mesma coisa. Aleatório entre, abre parênteses, 1 e ponto e vírgula. Qual que é o superior? Nesse caso é 11. Eu quero sortear um número entre 1 e 11, já que eu tenho só 11 elementos aqui. Selecionei a célula onde está o 11, aperto F4 para travar, fecho parênteses do Enter. Resultado é 3. Depois eu vou fazer um desloque, da mesma forma que eu fiz anteriormente, tá? Depois do igual e antes do aleatório, desloque, abro parênteses, seleciono o cabeçalho anterior ao conjunto de dados que eu quero sortear, no caso é L1, já vou apertar o F4 para travar, dou um ponto e vírgula, número de linhas é o número que sortear do meu aleatório, ponto e vírgula 0 coluna, e o resultado é Goiânia. Nesse caso aqui, provavelmente ele sorteou 4, deslocou 4 e caiu aqui em Goiânia. Para a data de nascimento, nós vamos fazer mais direto ao ponto. Eu não preciso fazer desloque. Basta eu sortear um número que vai estar entre a data inicial e a data final, porque eu já trouxe os dois elementos aqui. Se você conhece um pouco mais de Excel, você sabe que o formato data é só uma máscara do número. O número, na verdade, está por trás disso. Se eu vier aqui em geral, eu vou ver o número que está por trás das datas. Então, eu vou fazer o sorteio entre esses dois elementos. Eu vou voltar aqui para a data, só para você ver que funciona mesmo com o formato alterado. Vou colocar igual aleatório entre, abre parênteses, o inferior é esse cara aqui. Vou apertar o F4 para travar, porque eu vou jogar para baixo, ponto e vírgula. O superior é esse cara aqui, vou apertar F4 para travar, vou fechar parênteses e vou dar Enter. E o resultado que ele sorteou é 29 de 11 de 82. Se eu ficar apertando F9, ó, ele vai sempre sortear uma data entre esses limites. Então, o limite que você está colocando vai funcionar. E para fechar, o cadastro, mesma coisa. Você vai colocar aleatório entre, abre parênteses, limite inferior, 20 mil. Você coloca o F4 para travar, ponto e vírgula. Limite superior, 30 mil. Aperta o F4 para travar, fecha parênteses e dá Enter. E o resultado é que ele sorteou o cadastro 20.820. Com isso, se você ficar apertando F9, ó, você vai ver que ele vai alterando. Ele vai sorteando cada vez número. E aí, ora ele desloca a quantidade a partir do cabeçalho. Ora ele sorteia o número que está entre o limite inferior e superior. Enfim, não importa. O que importa é que você tenha uma base pronta. Se você selecionar todo intervalo, eu vou, por exemplo, aqui selecionar a célula A1001. Vou dar Enter, vou selecionar todo o intervalo que eu quero colar e vou dar um Ctrl V. Ele gerou para mim uma mega base aleatória, ó, com os elementos combinando nome, cidade, data de nascimento, cadastro, enfim. Ele fez todo esse sorteio e aqui você tem uma base aleatória na sua mão. Não se esqueça que cada atualização do Excel, e isso pode ser apertando o F9, como eu acabei de fazer, ou alterando o conteúdo de alguma célula, como eu acabei de fazer,
Caso o seu cálculo esteja no automático, ele vai calcular a base toda de novo. Então fique atento a isso, porque se você conseguir uma base que não quer perder, você precisa copiar e colar os valores dela num outro lugar. Então era esse o conteúdo que eu tinha para te mostrar hoje. Reforçamos um pouquinho o conteúdo do desloque, aprendemos um pouquinho a função aleatório entre e espero que essa sacada ajude você no seu trabalho ou até quem sabe nos seus estudos de Excel. Você pode fazer um exercício como esse e depois treinar as funções desloque, conte C, soma C, índice, corresp, enfim, todas elas. Espero que tenha gostado, não se esqueça de seguir a nossa página e nós nos vemos por aí.